3. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, ó Pai, estamos mais uma vez na sua casa, Senhor, para aqui meditar na tua palavra, Senhor. Que a tua palavra nos edifica e nos encoraja, nos conforta, ó Deus, e nos alegra. E que nesta noite cada um seja aqui beneficiado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Graças a Deus, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que estão na escala de hoje, né? E que já se faz presente. Ainda não chegaram, né? Renascença 3, né? Está hoje na escala, não chegou ainda. E também Santa Clara, né? Duas congregações. Na verdade, são setores, né? Um setor e uma congregação. Dois setores, né? Mas é bom, né, quando todos reúnem. A lenha, irmãos, quanto mais lenha no fogão ou na fogueira, mais é alta a chama, né? A chama é alta. E às vezes pouca lenha acostuma dar muita fumaça, né? Até poder incendiar, né? Está repreendido toda a fumaça aqui hoje, em nome de Jesus, né? Seja só a bênção de Deus, né? São assim colocações, né? Mas graças a Deus que aqui já estão os irmãos, que nas próximas nós possamos caprichar mais, né? 30 dias para preparar, para trazer o povo, né? Criar lá uma comissão, irmão, vai fazer uma campanha aí para nós alugar uma van, nós alugar um ônibus, né? E aí os irmãos fazem mesmo, né? Quando for no dia, está a caravana prontinha para vir para a sede, receber aqui a bênção de Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós lemos um texto sagrado. Esse texto me chamou a atenção essa semana e a gente meditou um pouco nele. E através desse texto nós determinamos um tema: reconhecendo o seu erro, né? Isso é muito bom, esse reconhecimento. Esse texto aqui é um texto em que quem presenciou os episódios, né, realmente presenciaram coisas terríveis. Ainda que fosse normal naquela terra, né, a sentença do malfeitor na cruz, mas mesmo assim, nunca é normal se ver, né? Sempre traz um impacto tremendo. Ainda mais o nosso Cristo, que era inocente, ele não cometeu nenhum erro, nenhum pecado. Foi ali ao Gólgota e foi crucificado.
por mim e por você. Foram momentos terríveis, desde as audiências que Cristo teve nos seus julgamentos, até o momento da sua condenação e ali o seu destino na cruz do Calvário, naquela via dolorosa, né? Ele carregou a sua cruz, a cruz pela qual seria crucificado. Mas Jesus, ele veio para isso. E para isso ele permaneceu. Embora que na sua última noite de vigília, de oração, ele falou com seu pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas antes, todavia, seja feita a tua vontade. Então, Cristo foi submetido ali naquela cruz pela humanidade. E agora a gente, nesse texto aqui, Jesus crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores, muito perigosos, que realmente cometeram um delito, cometeram o crime, e Jesus foi crucificado no meio. De um lado estava um e do outro estava o outro. Então ali a humanidade estava representada por aqueles dois homens, por aqueles dois malfeitores. E Jesus veio para pôr um termo na maldição, né? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então Jesus, no meio daqueles dois malfeitores, Jesus recebia zombaria da multidão que seguia para crucificar ele. E ali, aquele fariseu dizia: se tu és o Filho de Deus, sai daí, faça um milagre, né? Zombaram. E os dois ladrões não aguentou, né? Começou ali um ladrão a zombar do Senhor Jesus. Na verdade é isso mesmo. Se tu és o Filho de Deus, salva a nós e a ti também. Vamos descer dessa cruz agora. Começou a zombar, né? Mas o outro malfeitor, pelo contrário, ele disse: olha, eu e você merecemos esse castigo, mas este nada fez para merecer. Repreendeu o seu companheiro, o seu colega de assalto, de crime, ele repreendeu ele ali. E aí ele virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão, entre agonia de dores: hoje estarás comigo no paraíso. Embora seja pela tua causa, pelos teus pecados que eu estou aqui crucificado, mas a minha missão é a salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Você serve a esse Deus poderoso que foi e já preparou lugar para que nós
pudéssemos, em breve, estar com Ele também. Ele confortou os discípulos e disse para os discípulos: eu vou preparar-vos lugar. E se eu preparar, né, virei outra vez e levarei vocês para onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. O Senhor está nos aguardando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles dois ladrões, eles representavam a humanidade, e o arrependido nos representava ali, na cruz do Calvário. Você está aqui porque você arrependeu, creu no Senhor Jesus, né? E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Coloquei na introdução, as pessoas são dotadas de inteligência e sabedoria, que funciona através do intelecto, associado a um senso de justiça ou injustiça. Irmão, aquele ladrão, ele cometia a injustiça, ele era injusto. Mas naquele momento, o seu senso de justiça falou mais alto, embora o outro não. O outro, mesmo sabendo que Cristo era a verdade, que nada fez, mas ele ficou do lado da multidão que dizia: crucifica-o. Aleluia. Quantas vezes o nosso senso de justiça, que é dado por Deus, fala conosco: isso é errado, e às vezes a gente faz, né? Mas aquele ladrão ali não. Ele repreendeu o seu colega, repreendeu e defendeu o Senhor Jesus. E se arrependeu. Disse: esse homem, está escrito aí em cima, Rei dos Judeus. Ele tem um reino, ele é rei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Existe algo melhor do que você receber uma confirmação de Deus em favor da sua salvação ou em favor da sua vida espiritual? Muitas pessoas vivem um conflito, não tem certeza se seus pecados foram todos perdoados, se realmente seus pecados estão perdoados, ou se tem a certeza da salvação, né? Ou às vezes comete algumas coisas, pede perdão a Deus, né? Somente a Deus, e fica na dúvida: será se Deus me perdoou, né? Mas Deus é aquele que nos confirma o perdão. Jesus confirmou o perdão daquele malfeitor naquele dia. Um homem que matava, roubava, fazia barbaridades, mas o Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso é um lugar, né, muito bom. Paraíso. Aqui na terra, quando existe um local muito bom, a gente chama de paraíso, né? Ali é um paraíso, né?
Mas a palavra de Deus diz que não é nem para se comparar com nada da terra. É melhor do que isso, né? A injustiça é uma rebelião contra a verdade ou aquilo que é justo, né? A pessoa está sabendo que ali é a verdade, mas ele se opõe, se rebelia contra a verdade. Foi o que aquele outro ladrão fez. Ele se rebeliou contra a verdade e diz: é para crucificar mesmo, isso aí não vale nada, né? Zombou dele, né? Rebelião contra a verdade. Ou aquilo que é justo, porque, na verdade, a nossa verdadeira tendência é para a verdade. Aquilo que é justo, que faz reconhecermos nossos erros, né? Então, irmãos, nas rodovias ou nas BR, tem uma placa que diz: em caso de dúvida, não ultrapasse, né? A gente vai viajando e a gente vê uma reta, mas logo tem uma curva. E a gente pensa: será se eu ultrapasso ou não? Aí a placa vem: em caso de dúvida, não ultrapasse, né? Não ultrapasse, deixa para lá, né? Então, esse senso, né, de justiça faz a gente reconhecer os nossos erros, né? Como aquele ladrão reconheceu naquela oportunidade. Todo mundo, seja quem for as pessoas, ele tem um espírito de adorador, de adoração, de servir a Deus, né? Às vezes não sabe que Deus servir, mas ele quer adorar, ele quer fazer alguma coisa. Que na verdade o Senhor nos deu essa capacidade. Queridos irmãos, com base no ladrão, nós vamos ver aqui quais os benefícios por reconhecer seus erros. Quais foram os benefícios que o ladrão recebeu ou ganhou por reconhecer os seus erros, né? Ele errou muito, ele matou, ele roubou, ele fez tudo de errado. Então, o primeiro benefício que nós colocamos aqui é o perdão dos pecados, né? Aleluia! É muito bom quando sentimos perdoados, né? Glória a Deus. Pessoa que tem dívida na justiça e é julgado e às vezes no próprio julgamento ele já é justificado, né? Sem culpa, sem nada. Aquilo é momento de festa, de alegria, né? Os familiares, amigos, abraça, glorifica, ficam felizes, né? E assim somos nós também, né? Aquele ladrão foi perdoado. Ali disse: gente, eu levei a vida toda matando, roubando, sendo ruim. Senhor, eu estou perdoado, eu vou para o paraíso. Porque ele disse antes: eu e você merecemos esse castigo, merecemos essa sentença. Ele já estava certo que ele estava na ruim. Mas Deus é aquele que não suporta um coração arrependido. Aleluia. Tem pessoas que lhe sentencia em algum problema. E nesta noite Jesus está dizendo aqui: que tamanho é esse problema? Para mim não existe problemão, que eu não possa resolver. Eu perdoo, aleluia.
Tem família que tem um ente querido perdido por alguém que matou, mas o familiar diz: eu perdoo o assassino do meu pai, o assassino do meu irmão. A pessoa tem um senso de justiça, sabe que Deus, Ele quer que haja, né, perdão, entendimento, harmonia, unidade. Aquele que fez o crime é um ignorante, é uma pessoa que, né, fez na sua ignorância, mas ele pode ser perdoado. Quantas pessoas que criminosas, de várias modalidades, mas aceita Jesus como Salvador, e às vezes se torna até um missionário, um obreiro na obra do Senhor. E Deus perdoa os seus pecados, e dá a ele graça, dá a ele o ministério, dá a ele tudo. E se ele souber se comportar, ele vai até o encontro com o Senhor Jesus, né? Porque Deus deu a oportunidade, o perdão dos pecados. Irmãos, o perdão dos pecados é tão importante, que se aquele ladrão não tivesse recebido o perdão do seu pecado, seus pecados, ele teria ido para o inferno. Naquele momento, ia. Mas Jesus resgatou. Então nós temos que fazer como o escritor sagrado aos Hebreus diz, né? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. Pense o tanto que as pessoas mais assediadas para o pecado são os crentes, os pastores, os obreiros, de um modo geral, porque o inimigo sabe que eles estão no caminho, receber o perdão dos seus pecados, e ele fica furioso. Ele disse: não pode ser, eu tenho que fazer ele cair, né? E aí ele fica 24 horas, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, né? Mas, meus queridos irmãos, vós sois lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Pastor Daniel, coloca para nós Isaías 1:18. O pecado é uma mancha que só Jesus limpa, né? Vamos ver aí. O que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Depois de perdoado, irmão, né? Quando você vê uma pessoa que não valia nada, servindo a Jesus, você tem a Ele uma pessoa limpa e branca como a lã. Não lembre das manchas dele, foram lavadas pelo sangue de Jesus. O profeta Isaías está dizendo: ainda que seja como escarlate, vermelho como carmesim, são cores impregnadas, mas o sabão Omo não lava, nem o IP, nem o Vichy, né? Nenhum. Mas o sangue de Jesus lava e purifica. Assim aquele ladrão ficou instantaneamente limpo na presença de Deus. Irmãos, o ladrão não perdeu a oportunidade de reconhecer seus erros. Isso é importantíssimo, né? Ele estava ali num momento difícil,
mas ele se doeu da injustiça que estavam fazendo por Jesus e reconheceu seus erros. Senhor, eu sou ladrão, eu sou assassino, eu mereço isso aqui, né? Mas o Senhor nada fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Ele, na verdade, ele tinha um pensamento que Jesus ia ser um governante, né? Ia governar de alguma forma. A Bíblia não registra tudo o que é falado, mas quem sabe ele diz: hoje eu reconheço os meus erros, mas se o Senhor me libertar, nunca mais vou fazer esses erros. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Tem muitas pessoas que precisam reconhecer seus erros, né? Pessoas está errada, você aborda ela e ela diz: não, eu não fiz. E fez, mas nega, né? Não reconhece. Então, irmãos, esse negócio nasceu lá no Éden. Deus disse: olha, mulher, o que foi? Né? Adão, o que foi? Foi a mulher que tu me deste. Jogou a culpa na mulher. Jesus aborda a mulher disse: não, foi a serpente. Né? Foi jogando de um para o outro, né? Não reconheceu que errou. Mas feliz daquele que, como esse ladrão, se humilha e reconhece os seus erros. Aleluia. Então é por isso que quem humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado, né? Vamos aqui para o segundo benefício, justificação. O segundo benefício que aquele ladrão recebeu naquele dia, né? Meus queridos irmãos, a justificação, ela é um ato de justiça em que alguém, né, é justificado por uma autoridade ou por qualquer uma pessoa que tem poder para justificar, né? Aqui na terra, falando aqui na terra, né? Alguém está condenando aqui pastor Wilson, mas eu me levanto e digo: alto lá, esse aqui não, né? E aí eu falo o argumento necessário, verdadeiro, e todo mundo acredita. Então o pastor Wilson foi justificado pelas minhas palavras, né? E se livrou da injustiça que iam cometer com ele, né? Que nesse mundo muita gente é submetida à injustiça, né? Não consegue ser justificada. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 6, verso 11, aqui na linguagem da NVI, ele diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aleluia. Nós fomos perdoados também os nossos pecados, quando aceitamos o Senhor como Salvador. Nós confessamos a Cristo como Salvador, nossos pecados foram perdoados e automaticamente fomos justificados. O apóstolo Paulo estava confirmando aqui aos irmãos em Coríntios que
além de justificados, eles eram santificados, né? Estavam ali para serem santificados. Irmãos, a justificação é um ato de graça e de misericórdia, né? Está aqui em Efésios 2, 4 ao 5. Vamos ler aí? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, né? Então a misericórdia de Deus é muito grande para conosco. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Coloca para nós, pastor Daniel, eu até falei que os nossos internautas às vezes não ouvem a leitura bíblica, né? Porque aqui o microfone a gente não fala aqui, e era bom que alguém falasse no microfone para que eles pudessem também ouvir, né? Lamentações 3, 22 a 23, né? Vamos ver o que fala aí a respeito da misericórdia de Deus. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? A minha... É o 23? É só o 23. 22 e 23, tá? Muito bem. Então, as misericórdias de Deus são sem fim. Eu, num certo ponto da minha juventude, né, praticava algumas coisas erradas. Eu cheguei a um ponto de pensar assim: não matei, não roubei, mas às vezes praticava outras coisas, e a gente, na nossa pouca conhecimento da palavra de Deus, naquela época, eu me julgava que para mim não tinha mais jeito, né? Falei, Deus não me aceita mais. Mas eu esquecia da misericórdia de Deus, elas são sem fim, e renova cada manhã, né? Aleluia. A salvação desse ladrão foi a misericórdia de Deus, né? A misericórdia. Então Ele nos ama, e a gente tem dificuldade de decepcionar uma pessoa que nos ama, né? A gente sabe que alguém tem a gente em apreço, nos ama, às vezes até mesmo quem namora, ou quem é casado, outra vez amizade no trabalho, alguma amizade. Você não quer decepcionar aquela pessoa, porque é uma pessoa que lhe ama, uma pessoa que, né, realmente gosta de você. O mesmo nós temos que pensar em Deus. Senhor, o Senhor é misericordioso, tanta coisa errada que eu fiz, decepcionei o Senhor, mesmo na caminhada, mesmo já sendo um crente, eu decepcionei. Me perdoa, tem misericórdia, me ajude eu ter o Senhor em maior apreço, me ajuda que eu possa sentir essa importância que o Senhor é para mim, né? Porque o nosso Deus é misericordioso, Ele nos ama, a gente erra, a gente volta arrependido, Ele nos aceita, né? É a sua misericórdia, né? Então nós precisamos realmente entender, né? Entender e reconhecer essa misericórdia. Terceiro e último benefício que nós vamos falar nessa noite, né? O ladrão ali foi beneficiado, vida eterna no paraíso, né?
ou no céu, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Olha, eu tive uma época desviado, e o Espírito Santo fazia eu pensar, olha, a vida do homem é 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. Mas o que passa disso é enfado e canseira. Então a vida é como a lâmpada que está acesa e apaga. É como a sombra que passa. É rapidamente, em se comparar, meu filho, com a eternidade. Se você estiver errado e você for para aquele lugar, é para todos os séculos sem fim, amém. Me dava uma angústia assim na hora que eu pensava nisso. Eu me levantava e sacudia a cabeça e estou acordado mesmo. Hoje eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus como Salvador, né? E assim até Deus me firmar os meus pés nessa rocha. Glória a Deus. O Espírito Santo não me deixava sossegado, né? Então, esse benefício que é para todo o século sem fim, amém, né? Ali é gozo, é paz, é alegria, é algo que nós não podemos descrever. Então, irmãos, onde era o paraíso no Antigo Testamento? Coloca para nós Lucas 16, do 22 ao 26, vou ler aqui essa passagem, né? Lucas: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Então, irmãos, o seio de Abraão, ele era ao lado do Seol, ou do inferno, né? Propriamente dito. Só existia uma separação, um abismo entre um e outro. Tanto é que quem estava lá no Hades, via quem estava no seio de Abraão. Era um local, um estado intermediário ali dos mortos. Viu? Vamos lá para frente, no 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Terminou aí? E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Bom, aí já é outro assunto, até aí está bom. Irmãos, então ali era o seio de Abraão, aonde os mortos do Antigo Testamento permaneciam ali. Mas Jesus, nas suas palavras, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quer dizer, a minha igreja está no seio de Abraão hoje, na porta do inferno, mas ela vai sair de lá. E quando o ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então vamos ver aqui, irmão. Na ressurreição de Jesus, ele leva os crentes para o paraíso, terceiro céu, Efésios 4, de 8 a 9.
Aleluia. Vamos lá, né? Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma informação de que Cristo desceu às partes mais baixas da terra e tomou a chave da morte e do inferno de Satanás. Tirou o seio de Abraão, que estava ali no limiar do inferno, do Hades, e transportou para o terceiro céu, o paraíso, no paraíso. Vamos ver aí, irmão, 2 Coríntios 12, de 1 a 4. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Vamos ver todo mundo junto? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Viu? O apóstolo Paulo, ele disse que um certo homem, uma pessoa, mas foi ele mesmo, foi arrebatado ao terceiro céu, e ele não pôde ver o paraíso, mas ele ouviu ali, né? Disse, eu ouvi ali coisas inefáveis que não pode ser falado aqui, só para quem chega lá, porque é maravilhoso. O paraíso está ali, irmão, do Novo Testamento para cá, todos vão para lá, para o terceiro céu. Onde é o paraíso? Terceiro céu, é lá que está. Dali, é só um pulinho para chegar na morada de Deus, né? É bem perto, né? Já está com ele, né? Ali. Então, irmãos, eu acho tão glorioso essa obra redentora de Cristo. Ele estava na cruz, ele disse, hoje estarás comigo no paraíso, né? Quer dizer, ele morreu ali, ele não ficou ali, o espírito dele ali no seu corpo, o espírito dele desceu as partes mais baixas, fez a obra, disse, olha, né, e pregou lá, disse, o que vocês não creram, hoje vocês crerão, aqui estou eu, Filho de Deus, aleluia, estou aqui pregando aqui para vocês saberem, que vocês pereceram por desobediências, mas o seio de Abraão, onde estão a minha igreja, os meus filhos, eu vou tirar hoje daqui. Vai ficar só o sofrimento aqui. Ele disse que hoje mesmo, né? Não, mesmo não tem a palavra mesmo, mas hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus fez essa obra naquele momento que ele inspirou, já estabeleceu um lugar, né, glorioso, o paraíso. E para ali foi aquele malfeitor, o ladrão, que matou, que roubou, e a sua condenação foi a máxima, morte de cruz. Hoje a máxima no mundo é a morte, né? É pena de morte, né? Que fala, pena de morte. Então a pena máxima aquele ladrão tinha. Mas Jesus disse, ó, Satanás vai ficar só com gostinho,
mas não vai te levar, não. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, a misericórdia de Deus é muito grande. Vamos ficar de pé? Para concluir, o senso de justiça do ladrão o levou à humildade de reconhecer o seu erro. Peçamos ao Senhor a humildade, né? Para que possamos reconhecer nossos erros, aquilo que erramos, né? E possamos alcançar a misericórdia de Deus. O ladrão foi a primeira vez que encontrou-se com Jesus e nos últimos minutos de sua vida, ele não perdeu a chance de ser salvo. Né? Então, irmãos, nós não podemos levar a vida toda dizendo que servimos ao Senhor, anos e anos, e de repente, né, a gente perder a oportunidade, por falta de reconhecer os erros. Oh Espírito Santo de Deus, só Ele convence o homem do pecado e da justiça. Só o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quantas vezes reconhecemos nossos erros, mas não temos a humildade de confessar, corremos o risco de perdermos a oportunidade da salvação. O dia que eu fui ser consagrado ao pastor, a pastorado, vê o que é que o irmão quer aí? Vê o que é que esse irmão quer? Vê o que é que esse irmão quer? No dia que eu fui consagrado ao pastorado, foi no Rio de Janeiro, debaixo da mão do meu presidente. Ali foi um momento de reflexão para mim, irmãos. Falei, meu Deus, eu estou sendo consagrado ao pastorado. Senhor, se eu tenho alguma coisa, fiz igual Davi, se tem alguma coisa, se eu tenho alguma coisa errada dentro de mim, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim alguma coisa errada. Então foi ali aquele pensamento, mas eu ajoelhei confiante e graças a Deus recebi a vitória. O nosso querido irmão, como é que é o nome dele? Lindomar. Presbítero? Presbítero irmão Lindomar. Ele sentiu de renovar uma aliança com Deus aqui. Aleluia. Irmão, isso é humildade. Podia ser até um pastor, mas nós temos que ter essa humildade, né? De renovar a aliança com Deus. Quantas vezes Abraão renovou a aliança, fez um altar a Deus, e Deus o aceitou, renovou ali a aliança. Oh Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, eu acho que diante desta palavra, desse ensinamento, é uma oportunidade de todos nós nesta noite pedir perdão para Deus. Todos nós somos falhos, temos nossas faltas, então é uma oportunidade muito grande nós estarmos nesta noite, alamai declamas, aleluia, alamai declamas, misterion de vós clama, apresentando a Deus as nossas falhas, pedindo a Ele o perdão diante do altar do Senhor, diante desta palavra, que o Senhor está aqui para nos perdoar, no nome de Jesus, aleluia. Estenda a mão em direção, irmãos, e aí mesmo onde você está, renove também seus compromissos com Deus. Senhor amado, Deus, a tua palavra falara nesta noite, Senhor.
Aqui diante do teu altar está o teu ungido, Senhor, renovando uma aliança com o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, aleluia, o Senhor tem um lugar para cada um de nós lá nos céus, mas é preciso, Senhor, que humilhemos, nos arrependemos e receba o seu perdão para estar com o Senhor. Perdoa o teu filho Jesus, ó Pai, purifica-o, ó Deus, nesta noite maravilhosa. Ó Espírito Santo de Deus, te apresento esse estado do Piauí, o nosso ministério, Senhor, que nós possamos viver a palavra sacrossanta falada, Senhor, em nossos corações, ó Deus, a verdade, Senhor meu Deus, porque ela liberta. Ó Pai querido, assim a tua bênção esteja com cada um, que aí mesmo onde está renovando, Senhor, o compromisso com o Senhor receba nesta noite e possa dizer: hoje mesmo, hoje a nossa aliança está renovada para a glória do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.